Pessoal, eu sou o Jeff Bruchado e você acabou de cair na execução do nosso projeto Shopping Cart Parte 2. Então é extremamente importante que, se você não assistiu a parte 1, volta lá e assiste a parte 1, porque para te conseguir continuar a partir dela, uma coisa super importante que eu preciso ressaltar aqui para vocês é que vocês coloquem tudo que vocês estiverem assistindo em prática. Porque programação, tu só aprende programando. Você não vai aprender assistindo aula, você vai aprender programando e passando por problemas. Por esses problemas você vai achar uma solução e com isso você vai criar um novo repertório, e quando tu tiver que resolver esse problema no futuro novamente, você vai ter esse repertório já construído na sua mente e vai ser muito mais fácil para que tu consiga achar uma solução mais cabível para o teu problema, tá? Então é de suma importância que tu coloque tudo que tu estiveres assistindo em prática, tá? Então, sem mais enrolação, vamos direto para a parte 2. Pessoal, então vamos começar aqui nossa próxima aula, nossa aula parte 2. Na aula passada a gente parou aqui dentro do... A gente parou conseguindo já exibir esse Open Cart, então o nosso carrinho ele já abre e já fecha. E agora nessa aula a gente vai começar já a adicionar itens dentro desse carrinho, tá? E começar a exibi-los também dentro de cardzinhos dentro do carrinho, tá? Bom, tudo que a gente tinha para fazer aqui dentro do Slide Panel a gente já fez. Ele já tem todas as funcionalidades que a gente precisa para conseguir dar prosseguimento aqui no nosso projeto. Então ele já abre, já fecha e ele já recebe um content. Só vamos testar aqui para ver se o content está funcionando da forma correta. Então vamos renderizar aqui um template. Um template que vai ser nomeado como content, vou passar aqui como um cart content, só um parágrafo, e vocês podem ver que o cart content está funcionando. Vou alterar isso daqui, funcionando, só para vocês verem como ele está fazendo a renderização do content dentro do nosso carrinho. Perfeito, então vamos para a próxima parte. Deixa eu remover aqui esse template content. Então o próximo passo aqui vai ser criar um array onde a gente possa armazenar os nossos produtos dentro dessa propriedade do carrinho, vamos dizer assim. Então, vamos dar prosseguimento aqui para que vocês consigam ver o que eu estou pensando aqui para a gente executar, tá? Aqui dentro dessa nossa página home, vocês podem ver que a gente tem esse botão Add to Cart. A gente tem que começar a adicionar funcionalidades para ele. Então, de forma super enxuta, eu vou criar uma propriedade que se chama uma propriedade que se chama product, e essa propriedade ela vai ser essa variável, ela vai ser um array, ok, onde a gente consiga adicionar itens dentro desse array para que a gente renderize na tela. E agora a gente tem que criar uma função que se chama add product to cart. Eu acredito que esse é um bom nome. E essa função ela vai receber um produto, e quando a gente receber esse produto, ela vai fazer um push para dentro do array, e aí com isso a gente vai renderizar esses products lá dentro do nosso carrinho. Na verdade, aqui dentro desse add product to cart, a gente não vai receber nenhuma propriedade. A gente vai criar esse produto dentro do nosso... Como é uma aplicação mocada, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pasta aqui dentro do nosso projeto que vai ser um utils, que daí vai ser algumas funções utilitárias para a gente reutilizar aqui no nosso projeto. E uma delas vai ser... Eu vou criar um generator aqui, tá? Generator.js. Nesse generator, eu vou exportar uma função generate random product, tá? Essa função aqui ela vai criar um produto randômico. Então eu vou criar aqui um const products, e aqui vai ser um array de objects, tá? E dentro desse array de objects, o que a gente vai renderizar? O que a gente precisa ter dentro da nossa página de carrinhos? A gente precisa ter um ID que vai identificar, né, esse produto. A gente precisa ter um name para esse produto, então eu vou colocar aqui name product1. A gente precisa ter um preço para esse produto, então price 10. E a gente precisa definir uma quantidade, quantos itens que a gente vai comprar desse produto. Por padrão, a gente sempre vai iniciar a quantidade em 1, tá? E depois a gente pode incrementar isso com aqueles botões de mais e menos, dependendo da prioridade do cliente, quantos produtos ele quer comprar ou não.
tá? Vou adicionar mais produtos aqui, o GitHub Copilot já vai fazer esse trabalho sujo pra mim, tá? Então vamos lá, price 20, quantity 1, vamos adicionar mais uns 2 aqui. Só para ter esses produtos aqui, para que a gente consiga reutilizar lá. Product 4, vou adicionar um double aqui só para ter um valor quebrado para que a gente ajuste também. Vamos lá, vou adicionar até 10 aqui. Agora que a gente já tem essa propriedade products aqui, que tem 10 produtos adicionados, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar um random index, que é só, ele só vai pegar o index, um index aleatório desse products, e ele vai devolver lá para nossa função, tá? Ele vai devolver aí um produto aleatório dentro dessa função. E aqui ele vai estar dentro, ele vai verificar usando o products length. Perfeito. E agora a gente só vai pegar e vai retornar diretamente os products, acessando diretamente o index, usando essa variável random que a gente acabou de criar, que faz nada mais nada menos. Ele pega a quantidade a length que tem dentro, então 10 produtos, a length é 10, e dentro desses 10 ele vai escolher um número aleatório, tá? Perfeito. Agora que a gente tem essa função, a gente pode reutilizar ela lá na nossa ROM page. Então vamos voltar aqui. A gente vai definir uma variável que se chama product. E essa variável, ela vai chamar a nossa função. Então vamos lá, vou chamar generate. Como é que era o nome? Generate random products. Perfeito. A gente só vai precisar importar ela aqui dentro, senão a gente não vai conseguir utilizar, né? Então vai ser o generate random product do generator. E agora a gente vai pegar esse product e a gente vai fazer um push dele quando a gente clicar nesse botão Add Product to Cart. Vou adicionar aqui um clicked, que é só para saber que é uma funcionalidade que é clicável. Mesma coisa aqui, Change Cart Visibility. Change Cart Visibility. Aqui a gente vai chamar Visibility Clicked. E aqui a gente precisa agora adicionar a funcionalidade a esse botão, que vai ser o arroba click add product to cart clicked. E agora o comportamento que a gente está esperando é que quando a gente clique dentro desse add product, add to cart button, esse botão aqui add to cart, ele cria um produto usando essa função que eu criei lá dentro dos utilitários generate random product. E ele envia esse produto criado aleatoriamente para dentro do product. Então eu vou fazer um console.log aqui só para exibir o que tem dentro desse product. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que acontece. Add to cart. Como vocês podem ver, a gente tem um product tray dentro do nosso product. Então funcionou. Vamos adicionar mais um. Agora a gente vai ter o product 3 e o product 4. Certo? Vou adicionar mais um para ver. Agora a gente tem 3 itens dentro do product. E agora a gente pode renderizar esses produtos dentro do nosso carrinho. Nosso carrinho aqui ele tá vazio ainda porque a gente não renderiza esses produtos lá dentro, né? Uma outra coisa interessante que eu vejo muitos sites de e-commerce usando, sempre que tu clica para adicionar um produto ao carrinho, eles exibem esse carrinho logo em seguida, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é, sempre que ele clicar no Add to Cart, a gente pode chamar essa função Change Cart Visibility. E aí, com isso, na hora que a gente clicar no Add to Cart, ele vai exibir o carrinho ou não. Como vocês podem ver, a gente criou um bug aqui também, né? Então, se eu clicar em Add to Cart de novo, ele vai fechar o carrinho. E a gente vai voltar aqui e vai corrigir esse bug depois, tá? Ok. Agora que a gente já tem os nossos produtos sendo adicionados dentro do carrinho,
a gente pode exibi-los dentro do nosso carrinho, né? Então eu vou exibir de uma forma bem crua aqui, tá? Até o próprio GitHub Copilot já me ajudou nisso. Então eu vou criar uma lista. Vou adicionar um v-for, que daí vai usar o product dentro de products. Aqui vai ser product ID. E a gente vai exibir o product name, só para listar ele aqui dentro, tá? Deixa eu indentar isso daqui para ficar melhor de ler. Perfeito. Ok. Agora, se a gente abrir o nosso carrinho, a gente vai ter o Product 5, Product 9 aqui adicionado. Se eu clicar aqui mais, ele vai adicionar mais um. Deixa eu remover aqui essa função aqui por enquanto, que ela tá com bug. Daí a gente não consegue ver o produto funcionando. Então, Add Cart, Product 7, Product 2, Product 4. Beleza, infinitos produtos agora podem ser adicionados aqui dentro. É uma boa prática que a gente consiga quebrar a nossa aplicação em o máximo de componentes possível. E para que esses componentes eles fiquem com menos lógica possível também. Então eles vão ficar mais simples de serem reutilizados. Eles vão ficar mais simples de se dar manutenção neles. Então, caso aconteça algum bug, vai ficar mais simples de entender tudo o que acontece dentro dele e vai ser muito mais fácil de corrigir esse bug. Então, para esse caso específico, a gente vai criar um módulo novo. E aqui o nosso módulo que a gente vai criar vai ser o cart. Então, a gente vai criar um componente de carrinho. Então, para começar a criação desse componente, a gente vai começar pela estrutura base padrão. Deixa eu colocar o script para cima aqui, né? E aí, a gente vai adicionar um H1 aqui só para dizer que esse componente é o cart. E a gente vai passar esse cart para dentro do nosso content. Então, a gente não vai precisar mais mexer nessa lógica aqui dentro do nosso content. Só deixa eu importar o cart aqui, né? Perfeito, o cart está importado. Eu posso fazer um open cart aqui, ele já está exibindo o cart. E agora a gente tem que definir o que esse nosso carrinho vai receber. Então vocês concordam comigo que a propriedade base desse carrinho são os itens que tem dentro dele, né? Então a gente pode começar fazendo a definição do define props, fazendo a definição de uma propriedade que vai ser products. E ele vai ser um type array e vai ser requerido também, vai ser obrigatório. Então vamos começar renderizando esses itens aqui na tela, né? Então eu vou criar, ao invés de uma div, eu vou chamar ela de, vai ser uma section. Vou adicionar uma classe de cart aqui. Perfeito. E agora a gente vai criar uma nova linha, novo L. E a gente vai criar uma lista bem padrão, tá? Então a gente vai acessar aqui o v-for product. Dentro de product, ela vai ter uma key product ID. E aí essa lista a gente pode abrir daí. Então a nossa vai ter uma div. Dentro dessa classe, dessa primeira div, eu vou chamar ela de product title. Aqui dentro eu vou exibir o título desse nosso produto, né? Então vai ser um product. Eu tô chamando product.title ou name. Deixa eu ver aqui. Dentro do nosso generate random product. É name, tá. Então deixa eu alterar para name aqui. Ao lado desse name, a gente pode adicionar um botão para removê-lo, né? Então vamos adicionar esse botão para remover esse item. Vai ser um botão remove. Deixa eu passar para dentro de cart. Deixa eu passar essa propriedade que é requerida por ele, que é os produtos. Então aqui vou passar os products para ele. Ok. Agora o nosso cart, deixa eu adicionar. Ó, perfeito. Ele tá funcionando do jeito que a gente espera. Tá adicionando os produtos, já tem o name dele e já tem também esse botão remove que a gente adicionou também. Agora a gente pode adicionar novas coisas. A gente pode exibir as outras informações desse produto. Então vamos adicionar um parágrafo aqui. E aí eu vou adicionar um price.
pra gente exibir qual que é o preço desse produto, né? Então vai ser product.price. Ops, pra gente acessar o preço dele, né? Como vocês podem ver, já tá exibindo. Tem um negocinho que a gente pode ajustar depois também. Vocês podem ver, ele não tá exibindo duas casas decimais quando ele não possui fração, né, de valores. Isso daqui é uma função que a gente vai criar depois também para corrigir esse problema. E aqui a gente tem que adicionar agora dois botões. Esses dois botões, eles vão ser o botão de mais e de menos, para que a gente consiga adicionar mais e menos quantidades. Como vocês podem ver, ele já adicionou aqui, né, um mais e um menos. O próprio GitHub Copilot já me ajuda nisso. Adicionou a quantidade de produto que ele tem. A gente só precisa adicionar funcionalidades depois nisso. A gente tem todo o esqueleto das coisas que a gente precisa para agora criado. Bom, agora a gente já tem todas as funcionalidades aqui cadastradas e agora a gente precisa exibir os totalizadores desse carrinho, né? Vocês concordam comigo que todo carrinho de compras ele possui um totalizador, né? Informando quanto que vai ser o total da compra, se você quer remover os produtos, coisas do tipo, né? Então a gente pode aqui fora do L começar a adicionar esse footer. Aqui eu vou adicionar um parágrafo que ele vai exibir caso o nosso products.length for igual a 0. E aí ele vai informar que o nosso carrinho ele está vazio. E caso ele não esteja vazio, aí a gente pode exibir os nossos totalizadores aqui. Que vai ser um VElse. Vou adicionar um class aqui que vai ser os totalizadores. Vou adicionar um título que vai ser o total. Eu vou colocar separado esse carinha aqui, que vai ficar mais bonito. Vou colocar um paragraph, colocar um B para mostrar o $sign. E aí aqui, para exibir esse totalizador, eu vou precisar criar uma propriedade chamada total, que vai fazer o cálculo de todo o valor dos nossos produtos. E para fazer isso, a gente pode definir uma propriedade computada. Para fazer uma propriedade computada do view, a gente vai chamar ela de constTotal. E aí ela vai ser uma computed property. Vou abrir e fechar aspas aqui. E agora a gente vai acessar produto por produto. Vai fazer um reduce. Que vai fazer um cálculo. Dentro desse reduce, a gente vai fazer o turn. Ok, que vai ser nossa propriedade de retorno. Vai somar com o product price e vai multiplicar pela quantidade. Perfeito, é isso que a gente precisa. E aí a gente pode utilizar esse total aqui no nosso footer. Então deixa eu atualizar a página. Porque tá dando erro. Porque o computed ele não está definido. Então eu só preciso definir aqui em cima. Para fazer isso eu fiz um Ctrl barra. E aí ele já aparece aqui um auto import e ele já renderiza aqui normal. Ele já faz o auto import automaticamente, tá? E agora a gente pode adicionar um produto. Os produtos foram adicionados, eu posso abrir o carrinho e vocês vão ver que o nosso total ele não está funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha no console aqui para ver o que está rolando. Ah, ok. Aqui eu não estou conseguindo acessar as props porque eu não estou definindo elas, então eu preciso fazer um const props. E aí para acessar ela dentro do nosso script, eu preciso utilizar dessa forma aqui, ó. E aí eu acesso a props, products. E aí aqui eu não preciso usar o value. Tá. Vamos adicionar os produtos, fazer um open cart. E vocês podem ver que agora o total ele está exibindo da forma correta. Se eu adicionar mais o produto, o total vai ser atualizado também. Tá? Ó, 363, adicionar mais um, 423. Adicionar mais um, 443. E assim sucessivamente. Agora vocês podem ver que esse nosso cart ele tá bem feinho, né? Então a gente precisa adicionar algumas classes aqui para deixar ele mais estilizado, mais bonito. Eu tenho alguns estilos aqui prontos já
que vai adiantar bastante coisa aqui no nosso projeto, tá? E aí, se vocês quiserem consultar esses estilos, eu vou deixar esse código disponível lá no GitHub. Vocês acessam ele, peguem no repositório e usem esse estilo caso vocês queiram, tá? Então, eu vou só colar aqui o estilo. Beleza, aqui tem o nosso card, bem bonitinho. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou fazer um open card. Ok, nosso estilo não atualizou. Ok, deixa eu ver se nossas classes estão sendo utilizadas aqui. Tá faltando uma classe card. Ok, aqui ele já adicionou os estilos aqui que a gente queria. Product title tá adicionado. Aqui falta a classe quantity, que daí basicamente faz um space between entre ele faz um display flex e faz um space between entre os elementos. Perfeito. E aqui falta um total que está exibindo também. Ok. A gente tem tudo que a gente precisa de estilo aqui. E agora a gente precisa fazer funcionar esse increment, esse decrement e esse botão remove. Para fazer o botão remove funcionar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma funcionalidade que vai ser... A gente vai criar uma função remove product cart product clicked. Essa função ela vai receber um product. E aí a gente vai procurar o index desse nosso produto, né, que vai estar dentro dos products. Então aqui a gente vai fazer um find index. Deixa eu só recolher essa parte. E agora a gente vai retornar. Aqui é super importante que vocês entendam que vocês não podem fazer modificações de propriedades dentro do componente filho que recebe essas propriedades, tá? Então você precisa emitir um evento para o componente pai para que ele então faça essa remoção. Então o que a gente tem que fazer aqui vai ser o seguinte: a gente vai definir um emit, que vai ser um remove product. Perfeito? E agora a gente vai fazer um emit remove product passando o index do nosso produto que a gente encontrou aqui dentro, através do ID. Então agora a gente só precisa chamar essa funcionalidade aqui no nosso botão @click remove cart product clicked. E agora a gente precisa fazer essa remoção lá dentro do nosso componente pai. Então vamos voltar na nossa home page. Aqui no nosso componente cart, a gente vai receber aquele evento, que vai ser um remove product. E aí a gente vai criar uma função aqui que vai se chamar remove product from cart clicked. Foi clicado lá no nosso filho. Vamos lá então, criar essa funcionalidade. Perfeito. Vou chamar aqui um remove product cart. E aí aqui nessa função a gente vai receber o index. E a gente vai fazer um product. E a gente vai fazer um splice através do index. E vai remover um item desse nosso array de products. Agora vamos testar para ver se essa funcionalidade está funcionando ou não. Então vou adicionar alguns itens aqui. Vou abrir o nosso carrinho. E vou clicar em remove aqui do product 9. Vamos ver o que acontece. Removeu. Não apareceu porque... ok. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Ele está removendo o item errado, tá vendo? Se eu clicar aqui em product 10, ele está removendo o product 5. Como se ele estivesse removendo o último item do nosso array sempre. Ó, ele está sempre removendo o último item do array, tá vendo?
Ok, eu identifiquei qual que é o nosso problema. O problema é que ele não está encontrando aqui o index. Então a gente tem que fazer uma validação para verificar se ele encontrou o index que a gente está tentando remover. Se ele não encontrou, daí a gente faz um return que daí ele encerra a função por aqui. Mas o problema real é que a gente não está passando o product para dentro da nossa função, fazendo com que ele nunca encontre, porque o product ele nunca vai existir. Esse parâmetro ele estava vazio antes, então simplesmente não existia, tá? E agora ele vai funcionar da forma que a gente precisa. Então se a gente clicar aqui em remove do product 4, ele vai funcionar, product 5 também, product 1, product 2 e assim vai. E ele funcionou da forma que a gente gostaria. Agora as próximas funcionalidades que a gente tem que trabalhar na nossa aplicação, faltam mais duas ainda. São esses dois botões aqui. Para aumentar a quantidade de itens que a gente tem dentro do nosso carrinho e para diminuir a quantidade de itens. Então vamos começar criando uma função aqui que vai ser um const. Eu vou chamar essa função de increment quantity clicked. Essa função ela vai receber um product. E dentro dela a gente vai procurar o index do nosso produto. Find index. Se o index não existir, a gente retorna essa função para que ela não continue executando. Se ela existir, e aí a gente tem que fazer um emit desse evento para adicionar mais um item nesse produto. Então eu vou adicionar mais dois eventos aqui. Eu vou adicionar mais dois eventos nesse nosso componente, que vai ser um deles vai ser o increment quantity e o outro vai ser o decrement quantity. Ok, perfeito. Então agora a gente vai chamar essa função, esse emit, que vai fazer um emit increment quantity e vai passar esse index como parâmetro do emit, né? E agora eu vou criar uma nova, que vai ser um decrement quantity clicked. Beleza, ele vai basicamente fazer a mesma coisa, só que ele vai chamar o decrement. E aí são duas funções separadas, uma vai diminuir e outra vai incrementar. Dá para fazer também essa função junta, fazendo só um change, mas eu acredito que não fica muito simples de ler, fica meio confuso de ler. Dessa forma fica mais simples, eu acho que o código fica mais clean também, porque tu bate o olho, lê o nome da função e tu já sabe o que ela faz ou o que ela não faz, tá? O que a gente precisa fazer agora é só chamar essa função aqui no nosso botão mais. Então vai ser o increment product clicked, vou passar o product aqui. Mesma coisa pro botão de menos. Decrement quantity clicked. Vou passar o product aqui também. Perfeito. Agora, lá no nosso componente Py, a gente vai receber esses dois eventos. Então, vai ser um increment quantity. E aí ele vai chamar essa função increment quantity clicked. Eu vou chamar um decrement. Vou receber aqui um decrement quantity. Que vai chamar a função decrement quantity clicked. Perfeito. Agora eu só preciso criar essas duas funções aqui. Então vou começar criando essa função aqui. Increment quantity clicked. Que vai incrementar, basicamente ele vai acessar o produto através do index. Aqui, basicamente, ele vai fazer o incremento da quantidade do produto através do index. E eu posso criar uma outra função que daí vai ser um decrement, que vai fazer, ao invés de fazer um plus plus, que vai incrementar, ele vai fazer um minus minus aqui, que vai decrementar essa quantidade dos nossos produtos. Mas, Jeff, o que acontece se o nosso produto ele tiver a quantidade 0, ele tiver a quantidade 1? Vocês concordam comigo que se o nosso produto ele tiver a quantidade 1 e a gente clicar em menos, ele vai ficar 0, né? Então não faz sentido manter ele no carrinho. Então a gente tem que verificar antes se o nosso produto ele tem a quantidade igual a 1.
Se ele tiver a quantidade igual a 1, então o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse produto do carrinho. Então a gente vai chamar o remove product from cart clicked, que é aquela função que faz a remoção do nosso produto. E a gente vai retornar para que ele não execute a próxima parte da nossa função. Perfeito. E caso ele não tenha a quantidade 1, aí ele vai diminuir em 1 a quantidade. Agora vamos testar para ver se essa nossa criação funciona. Então vou adicionar alguns produtos no carrinho, vou abrir o carrinho e vamos ver se ele vai incrementar ou não o valor. Então eu vou clicar aqui em mais. Ele está incrementando a quantidade, vocês estão vendo? A quantidade está aumentando. Se eu clicar em menos, está diminuindo. Menos, mais, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Menos, mais. Fiz uma coisa aqui, menos, mais. Eu só acho, galera, que a posição aqui deveria ser invertida, né? O mais depois e o menos antes. Então deixa eu inverter isso. Porque não faz sentido, né? O mais ele sempre tá depois. Deixa eu alterar. Beleza. Alterei a posição e agora eu acredito que está correto. Agora vamos testar aqui para ver se um produto com 1, se a gente decrementar, ele vai remover o produto do carrinho. Remover o produto do carrinho, como vocês podem ver. Product state. Opa. A gente tem um bug aqui, vocês perceberam isso? Lá só que o bug, ele tá relacionado lá com a nossa funcionalidade que cria os nossos produtos. Ele pode criar produtos com o mesmo ID, como vocês podem perceber. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou instalar uma lib que se chama UUID, que ele, basicamente essa lib ela só gera IDs aleatórios. Então eu vou importar ela aqui dentro do nosso generator para deixar ele melhor. Vou chamar essa função aqui, UUID_v4. Toda vez que a gente for criar um novo produto, essa função vai ser chamada. Certo. Nosso produto vai executar essa função aqui. Vamos ver se vai funcionar de forma mais correta isso daqui agora. Talvez tenha a forma melhor de fazer, mas é a forma mais rápida que eu encontrei aqui, tá? Yarn Dev. Vamos fazer um teste para ver. Adicionar alguns produtos no carrinho. Vou abrir o carrinho. Agora a gente vai verificar se tem algum produto que está com o mesmo ID. Não, product 9, não. Aqui, 2 iguais. Deixa eu adicionar mais um, só para vocês não perderem a ordem. Então eu vou remover o de cima e não mexer no de baixo. Por exemplo, aqui tem um product 10. Vou remover ele daqui e vamos ver se ele vai mexer no... Não. Então, perfeito. Funcionou da forma que a gente gostaria. Aqui, se vocês verem, o nosso total ele já está refletindo também o valor baseado na quantity do nosso produto. Então, se eu incrementar o nosso produto, ele está aumentando o valor do total aqui embaixo. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver porque eu estou em cima do total, né? Deixa eu colocar eu pra cima aqui. Então, aqui, o nosso total, se eu incremento, ele já está incrementando o valor ali também, ó. Só que ele tá feião, né, esse valor, né? Tá horrível. Ele tá exibindo mais de 2 casas decimais, tipo, não faz sentido nenhum. E a gente vai corrigir isso daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então para essa parte 2 era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para essa aula, tá? Então eu adicionei todas as funcionalidades dentro do nosso carrinho. Agora a gente tem a opção de decrementar a quantidade de um produto, incrementar a quantidade de um produto. A gente tem a funcionalidade de remover esse produto. A gente tem todos esses designs aqui, esse estilo, já com a opção de totalizador aqui funcionando também aqui embaixo. Então eu espero que essa aula tenha sido clara para vocês, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, me chama na DM, manda uma pergunta lá na caixinha de perguntas, tá? Deixa o like aqui no vídeo também, porque esses vídeos geralmente eles dão um certo trabalho para serem produzidos, tá? Então, se vocês curtiram realmente,
Deixa o like aí, se inscreve no canal para receber os próximos, porque eu prometo trazer cada vez mais qualidade para ajudar vocês a evoluírem dentro desse mundo da programação, que é um mundo que mudou minha vida e eu espero que mude a de vocês também, tá bom? Próximo ponto, me segue lá no Instagram, manda perguntas. Caso tu tenha dúvidas, me manda na DM, eu vou ser super prestativo, vou tentar resolver todas. E é isso, fiquem bem e eu aguardo vocês para parte 3. Até o próximo vídeo.